Olá, amigos, amigas. Estamos retomando o nosso momento cultural. Estamos comentando o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Temos um vídeo introdutório no YouTube Pascom Soledade, bem como também as cartas que já foram comentadas até agora. Nós estamos na carta número 12. Havíamos feito uma primeira parte, é uma carta longa, e vamos concluir hoje a segunda parte dessa carta 12. Nesta carta, o Vermebile, que é aquele diabinho que está começando a sua carreira de tentador, acabou de se formar na faculdade dos tentadores, o Vermebile pega o seu paciente, que o paciente é aquela pessoa que é tentada, e ele já vai logo querendo induzir essa pessoa a grandes pecados. E o tio dele, Fitafuso, que já é um diabão aposentado e que lhe dá orientações, diz para ele: olha, não faça isso, porque aí o seu paciente vai perceber a tentação. Use pecados dissimulados, de tal modo que ele não perceba esses pecados. Isso é a primeira parte que a gente já comentou. Você pode assistir o vídeo lá no YouTube Pascom Soledade, a primeira parte dessa carta 12. Vamos continuar falando sobre ela. Diz lá o Fitafuso que a questão é fazer com que o seu paciente vá negligenciando seus deveres religiosos, de tal forma que ele passará a gostar menos desses deveres religiosos. Quer dizer, não apresente assim pecados cabeludos para o seu paciente, porque ele vai perceber que é uma tentação, mas vai fazendo com que ele vá se desgostando, ficando enjoado das coisas da igreja, das coisas da religião, vá desacursoando da fé, vá praticando menos os seus atos religiosos e induza a isto o seu paciente. E aqui nós temos uma lei da vida espiritual, assim como temos as leis da física. Por exemplo, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Nós temos também uma lei da vida espiritual que diz: quanto menos eu faço, mais eu tenho vontade de não fazer. Vou repetir: quanto menos eu faço, mais eu tenho vontade de não fazer. Então, induz o seu paciente a ir desgostando das coisas espirituais, desgostando das coisas da igreja, desanimando com as coisas da religião. Faça com que ele já não tenha mais ânimo, entusiasmo para frequentar as coisas religiosas. Então o tio dele diz: não apresente grandes pecados para ele, porque senão ele vai perceber. Vá fazê-lo dessa forma, que daí ele vai afastando 1 milímetro hoje, 1 milímetro amanhã, 1 milímetro depois da manhã. Quando vê, ele já vai estar afastado do sol, ele já vai estar bem longe do inimigo. O inimigo, nesse livro, lembrando, é Deus. Portanto, diz o tio dele, não será necessário assim, apresentar grandes prazeres para afastá-lo do inimigo. Por quê? Porque ele irá fazer isso sozinho. Se você, então, for induzindo-o a desanimar, a deixar as práticas religiosas. Eu ia todo domingo na missa, mas agora parece que eu não sinto mais vontade de ir, às vezes eu não vou. Eu rezava o terço com frequência, agora já faz tempo que eu não rezo. Olha só, vou repetir a lei da vida espiritual. Quanto menos eu faço, mais eu tenho vontade de não fazer. É preciso quebrar esta cadeia. É preciso quebrar esse sentimento, senão vamos estar fazendo o jogo do diabo. Portanto, a orientação que o Fitafuso dá para o seu sobrinho é esse: não se preocupe se os pecados dele forem pequenos, porque o Vermebile queria induzi-lo a grandes pecados. Não se preocupe não, vá minando aos poucos.
Assim como uma mancha, uma trinca na parede. Está ali aquela trinca, você não dá muita atenção para ela. Dali a um mês ela aumentou um pouquinho mais, você não ligou. Dali a 3 meses, quando vê, aquela parede vem abaixo. Então, diz ali, vá minando aos poucos, com uma mancha numa parede, com uma trinca que aparece ali. Que ele então vai imperceptivelmente se afastando do inimigo. Lembrando sempre aqui, né, na lógica desse livro, o inimigo aqui é Deus. Ele vai sempre se afastando do sol e indo para o lado da escuridão. Não importa o tamanho do pecado, desde que esse pecado seja cumulativo, diz o Fitafoso, cumulativo, isto é, vá se somando. Como eu dizia, 1 milímetro hoje é pequenininho, mas 1 milímetro amanhã, mais outro milímetro depois de amanhã e assim sucessivamente. Daqui a algum tempo ele já vai estar a metros, quilômetros longe da luz, longe do sol, como diz o Fitafoso. Eu sempre gosto de deixar uma frase, e a frase de hoje nós temos aqui no número 60, se alguém tem um livro, e é dessa edição que eu estou usando, ou se você pode pegar no livro aí a carta 12, é praticamente o último parágrafo da carta 12. Diz assim a frase: mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você afasta o homem do inimigo. Inimigo, lembrando, é Deus. O tamanho dos pecados não importa, desde que o seu efeito cumulativo seja o de afastar o homem da luz e levá-lo para o nada. Afastá-lo da luz, levá-lo para o nada. De fato, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é gradual, um leve declive, um caminho suave, sem curvas abruptas, sem marcações e sem placas. O caminho mais rápido para o inferno, diz aqui, o caminho mais rápido para o inferno é aquele que é devagarinho, aos poucos, gradual, sem curvas abruptas, sem placas. Placas seriam coisas que a pessoa poderia perceber que está sendo tentada, está afastando-se de Deus. Esse é o caminho mais rápido para o inferno, diz o Fitafoso para o seu sobrinho. Atenção, portanto, se às vezes não acabamos fazendo o jogo do diabo. Atenção para o seu esfriamento espiritual. Atenção, porque você não sente mais vontade de ir à missa. Atenção, porque você não sente mais gosto nas suas orações. Atenção, se você não sente mais gosto em ler a palavra de Deus. Atenção, é a tentação minando você aos poucos. Fique bem, fique com Deus.